De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração, aleluia, às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nessa noite te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Eu peço nessa hora, Pai querido, toda a graça que me é necessária para poder ministrar a palavra do Senhor aos teus filhos nesta noite. Senhor, te agradeço por poder fazer, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, nós como tua igreja que somos, vamos entender que toda palavra que vier do alto ao meu lábio, Senhor Deus, entenderemos que é sua vontade no nosso meio e já te agradecemos por isso. No nome de Jesus, tem alguém para concordar comigo? Diga amém. Toma o seu assento no nome do Senhor Jesus. Eu gostei dessa mesa, acho que eu vou colocar lá para cima, viu, cara, e fazer de público, porque é bem espaçosa. Irmãos, quando a irmã Thalita estava pregando na terça-feira, eu por um espaço de tempo comecei a rascunhar ali algumas coisas. Não gosto, porque quando alguém está pregando, aprende uma coisa: quando alguém está ministrando a palavra, a revelação está vindo de quem está ministrando a palavra. Então é até uma falta de educação diante dos homens, imagina diante de Deus, não é? A gente não dá a devida atenção, mas foi tão forte que eu falei Jesus, eu ficava dando aleluia, glória a Deus, aleluia, e anotei algumas coisas que aprove o Senhor nessa noite nos trazer para compartilhar. Nós precisamos despertar, a igreja precisa ser despertada. Por quê, pastor? Irmãos, igreja não é lugar de buscar sucesso. Igreja é lugar de arrependimento, transformação e salvação. Se nós olharmos em muitos lugares, existem pastores, e eu não sou contra, que estão procurando se aperfeiçoar, buscando técnicas de persuasão, não é? Tem a tal da neurolinguística, tem não sei o que para lá, não sei o que para cá, para que possa trazer para o povo algo extraordinário que os faça vencer lá fora. Mas a igreja, ela não existe para esta finalidade. Por isso que eu louvo a Deus pela vida dos coaches. Você quer aprender a ter sucesso no negócio? Ô meu querido, está cheio de palestrante aí. Caça um coach. Embora é inevitável a gente se aproximar do Senhor, e Ele não vai deixar de nos instruir nas coisas da vida lá fora, nós precisamos entender que a prioridade de estar na igreja não é vir aqui buscar um direcionamento para um grande negócio lá fora. A prioridade de vir na igreja não é buscar aquela revelação que vai fazer você se tornar um influencer. Aqui é lugar de confronto, se você está errado. Aqui é lugar de você ser preparado, moldado, para um dia poder morar no céu. Então nós precisamos despertar. Veio um vento de... Eu não gosto de taxar dessa maneira, porque também é uma incoerência dizer que Deus é contra a prosperidade, porque não é. A Bíblia até diz que a prosperidade é um dom de Deus. Então pregar contra a prosperidade é uma insanidade dentro de muita igreja também. Porque se você for olhar para o Velho Testamento, o que mais Deus fez lá foi enriquecer, prosperar pessoas, dar vitórias a pessoas, estratégia em guerras, conquistas. É o que mais Deus fez em todo o Velho Testamento. Então nós precisamos entender que é uma insanidade eu chegar a dizer aqui, irmãos, aqui nós não pega a tal da teologia da prosperidade não, irmão. É uma besterol também que você vê na boca de muito pastor, que precisa acordar. Senão fica se confrontando com a própria palavra de Deus. Mas também é uma insanidade nossa pegar toda a igreja e simplesmente atrair pessoas, porque Ele vai te abençoar.
Qual é o discurso hoje que a gente usa para convidar alguém para a igreja? Vai lá que ele vai te abençoar. Ah, você está desempregada? Vai que ele vai abrir uma porta. Ah, você está quebrada? Vai que ele vai tirar da falência. Ah, você está doente? Vai que ele vai te curar. Não, não, não. Ninguém fala assim, vai que você precisa se arrepender para ser salvo. Você já parou para pensar que a gente não usa esse discurso? Porque parece que se você disser para a pessoa, você precisa se arrepender e se converter, senão você vai para o inferno. Ah, isso não é agradável de dizer, pastor. Afronta, magoa, temos que ter mais empatia. Mas temos que tomar cuidado, irmãos. Estamos falando constantemente dentro da igreja que a empatia é necessária, sim, desde que a empatia não te coloque em rota de colisão com Deus. Senão daqui a pouco você está usando de empatia, mas caminhando com coisas erradas também. E Deus está assim, eu não te aprovo. A gente acabou de ver um Deus dizendo, olha, não te assenta na roda de escarnecedores, não ouça conselho de ímpios. Como é que você vai ter empatia com aquilo que confronta o seu Deus? Como é que você vai ter uma empatia com aquilo que o seu Deus fala declaradamente? Você é amigo do mundo? Se tornou meu inimigo, saiba disso. E Deus está anunciando esse texto de ser inimigo nosso, se nós nos tornarmos amigos do mundo, já no tempo da graça. Não sabeis que vocês são o templo do Espírito, e que aquele Espírito ao qual foi dado a vocês, ele tem ciúmes de vocês? Já é a era da graça. Então precisamos despertar, e é isso que o Senhor traz ao meu coração esta semana, para a gente poder aqui nessa noite sairmos dessa lentidão de pensamento, de achar que igreja é um lugar só de você buscar bênção. Não é. Se quem diz para você que igreja é lugar de você buscar bênção, ele está desconstruindo a igreja, ele está desconstruindo a verdadeira função da igreja. Igreja é um lugar de pegar pessoas, regenerar pessoas, transformar pessoas, redimir pessoas, limpar pessoas e trazer a ela a consciência que existe uma eternidade depois desta terra. Até o apóstolo Paulo, que é o pai dos gentios, o pai do evangelho aos gentios, o maior escritor de cartas ao mundo inteiro, ele diz: se nós buscarmos o Senhor pensando somente nesta vida, nós somos os maiores inúteis. Estamos buscando Deus inutilmente. Somos os maiores miseráveis. Olhamos para Jesus pensando só nas coisas boas desta terra. O Senhor já se comprometeu conosco de maneira muito forte, quando Ele diz: busque primeiro o meu reino, as demais coisas eu acrescento a vocês. Aí Ele cita a ânsia, a gana, o desejo, a luta dos ímpios lá fora em conquistar. Ele fala: os ímpios lutam dia e noite para conquistar essas coisas. E então ele se compromete, ele fala: eu darei a vocês as mesmas coisas, na mesma qualidade, do mesmo jeito, desde que você não faça como eles fazem. Prioriza o meu reino, prioriza a minha presença, prioriza a salvação. Estamos fazendo isso? Não. Não estamos fazendo isso. E muitos estão deixando de ser abençoados justamente por estar agindo diante de Deus da maneira errada. Até faz o certo, vem buscar a Deus, mas busca do jeito errado. Então Deus não se agrada. Note que no versículo 13, fica bem esperto, do que nós temos uma enxurralhada de texto. E graças a Deus, casa de profeta tem muita palavra mesmo. Ele está dizendo: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar, olha isso aqui, irmãos, e presta atenção que eu quero abrir um parênteses nisso, ou mandar que gafanhotos devorem o país. O que ele fala lá em Malaquias, na questão do dízimo, da oferta: eu repreenderei. Quem? Devoradores. Gafanhoto é um devorador. E quem está mandando o gafanhoto aqui? É o diabo, pastor? Não, não, não. Ele está falando que é ele. Escuta uma coisa: devorador na sua finança não é coisa do diabo. Devorador na sua finança é coisa de Deus, porque você está sendo infiel a Ele.
Muitas pessoas estão: ora por mim, pastor, olha, pastor, o olho gordo, pastor, deve ser macumba, pastor, deve ser agouro, pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas ela não para pensar assim: você é dizimista fiel? Ah, pastor, sabe o que é? Acabou. Não adianta nem mega oração, nem super ungidão, nada dá certo. Porque você precisa entender que Deus, Ele é comprometido com a palavra dEle, não com você. Você precisa crescer na fé. O Senhor fala para Jeremias: Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. Ele não vela para cumprir meu desejo, o seu desejo. Ele não vela por mim e por você, porque Ele nos ama. Se nós estivermos na palavra dEle, Ele estará conosco. Se nós não estivermos na palavra dEle, Ele não estará conosco. Precisamos crescer. Jesus fala em João 15:7: se você estiver em mim e minha palavra estiver em você, vai pedir tudo o que você quiser, segundo a vontade da minha palavra, e eu vou conceder. Agora, se a minha palavra não habita em você, querido, você pode fazer quantas rezas você quiser, nada vai fluir, porque Deus é comprometido unicamente com a palavra dEle, mais nada. Deus torna a ter compromisso comigo, compromisso com você, porque você está agindo sob a palavra dEle. E todas as vezes que nós agimos sob a palavra dEle, você coloca Deus em xeque. Todas as vezes que você faz menção da promessa e da palavra dEle, lembrando ao Senhor em suas orações: Senhor, olha, a tua palavra diz que se eu fizesse isso, o Senhor faria aquilo. Você está colocando Deus em xeque. Por quê? Ele disse e assumiu: eu velo para cumprir minha palavra. A minha palavra jamais vai cair em descaso. A minha palavra jamais vai cair em descredibilidade. Diga glória a Deus por isso. E, aleluia, o país, e sobre o meu povo enviar uma praga. E guarda esse momento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabe, aquele que diz: eu sou de Jesus. O meu povo que se chama pelo meu nome, eu sou crente. O meu povo que se chama pelo nome, eu sou evangélico. É esse povo que ele está dizendo: o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo que se diz que é meu, o meu povo que fica anunciando que me pertence. Se esse povo, primeira coisa, se humilhar e orar. Não é se o meu povo orar. Não é. Primeiro, se humilha. Reconheça seus erros. Para de terceirizar erro. Para de jogar culpa no diabo quando o diabo não tem culpa. Para de jogar culpa nas pessoas quando as pessoas não têm culpa. Precisamos aprender como Davi um dia fez: minha culpa, minha única culpa, Senhor, eu falhei, eu errei. Sai desse vitimismo. Precisamos nos humilhar ao Senhor. Não é para pessoas. Ai, Jesus desceu. Não é para psicólogo. Não é para terapeuta. Embora seja uma bênção e auxilia muito, humilhe-se para Deus. Tenha períodos de humilhação diante do Senhor. Que hora que eu faço isso? Na sua oração. Se prostra, irmão. Tem gente que não ora nem mais de joelho, agora é só de pé. Não, não, põe teu joelho no chão. Sente a dor. Pastor, eu não aguento ficar mais nem 2 minutos. Pois é, que você parou de fazer isso. Você precisa aprender que você é dependente do Senhor. Você precisa restaurar essa dependência de Deus. Se não conseguir lembrar se ajoelhando, vai com a boca no pó, deita de cara no chão e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Então ele fala: se humilhar e orar. Tem um monte de gente orando, mas continua arrogante. Tem um monte de gente orando, mas continua orgulhoso. Tem um monte de gente orando, mas continua prepotente. Tem um monte de gente orando, mas continua colocando a culpa dos outros, quando na verdade é culpa do próprio pecado. Tem que se humilhar,
reconhecer: eu falhei, eu errei, aonde eu estou errando? Devo pedir perdão a quem, Senhor? Se fiz e não me lembro, traz a minha memória. Espírito Santo, o Senhor veio a esta terra para me ajudar, então me ajuda. A tua função é me ajudar. A tua função não é só me consolar, a tua função é me orientar. E eu estou totalmente desorientado. Me orienta. Começo por onde? Reconstruo por onde? Me ergo por onde? Diga graças a Deus. Se humilhar e orar, buscar a minha face. Nós aprendemos aqui na igreja, há uma diferença entre buscar e pedir. Pedir é você vir aqui à casa de Deus e manifestar o seu desejo. Meu Deus, eu quero isso. Você pediu. Buscar é pedir a Deus, buscando se Ele está de acordo com o que você está pedindo. Buscar é ver se Deus está realmente envolvido com você naquilo que você quer fazer, se aquilo também é uma vontade dEle, se aquilo não desagrada a Ele. Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Tem gente que está se humilhando, está orando, está buscando, mas continua andando com a pessoa errada, continua se envolvendo com gente errada, continua em ambientes errados, não abre mão do pecado, continua praticando o erro. Não vai dar certo, irmãos. Se aproximar de Deus exige esforço. Ele já falou: olha, o acesso é difícil e a porta é estreita. Ele não vai mudar. Ou você aprende a andar por acesso difícil e aprende a passar por portas estreitas, ou esqueça este Deus. Ele não vai deixar de ser Deus porque te ama. Ele não vai voltar para a cruz do madeiro e morrer de novo. Ele já fez o que está feito. O filho dele disse: pai, está consumado, ninguém cospe mais em mim, ninguém me vai dar esbofeteada, ninguém vai me chicotear mais, ninguém toca mais em mim. E está consumado a redenção. Estão salvos se crerem e me obedecerem. Se não crerem e não me obedecerem, estão condenados. Simples assim, irmão. Por isso que nós precisamos nos despertar como igreja. Estamos entrando, sabe, numa coisa que leva a gente o tempo inteiro a ser repetitivo nas ações com Deus. No tocante ao que, querido? É o amor. Deus me ama, sim, mas Ele abomina o seu pecado. Sim, mas Ele também é o Deus que diz: eu estou ouvindo suas orações, mas o seu pecado faz separação entre mim e você. Quando eu olho para você, eu não enxergo você, Evelyn, eu vejo o seu pecado. E João diz: sabemos, Ele não abençoa pecadores. Ele tem até misericórdia, deseja salvá-los, mas não abençoa. Então precisamos o quê? Entrar por esse compêndio de atitudes, afastarmos do mal. Dos céus então Ele se compromete: ouvirei, perdoarei o seu pecado e vou curar a sua terra. Você será sarado pelo Senhor. Deus poderá então que te abençoar. Por quê? Porque primeiro Ele perdoou o seu pecado. Ele não te abençoou antes de perdoar o seu pecado. Perdoarei o seu pecado e vou então sarar a sua terra. É o terceiro passo. O primeiro, Ele vai ouvir a sua oração. O segundo é: agora que você está arrependido, eu vou te abençoar. O terceiro, Ele vai sarar, o segundo, Ele vai te perdoar. E o terceiro, Ele vai sarar a sua terra. Aleluia, Jesus. A igreja é um lugar de arrependimento. Põe para mim Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Parece que a igreja esqueceu que Deus castiga. Hoje é pregado um Deus que não castiga. Hoje é pregado um Deus que não expõe ninguém. Hoje é pregado um Deus que parece que pega na sua mão e caminha com você junto com o seu pecado.
é esse Deus que estão pregando hoje. Estamos vendo num livro de coisas que ainda nem aconteceram, futuras da graça. E ele está dizendo aqui, olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se você não se arrepender, Deus vai te repreender. Se você não se arrepender, Deus vai te disciplinar. Ou vamos melhorar, Ele vai te castigar. Ele vai permitir que coisas desagradáveis cheguem à sua vida. Porque é uma maneira de Deus chamar a atenção da dureza do seu coração. A primeira coisa que Deus faz é, Ele tenta te advertir por meio do amor. Sabe aquela pessoa que chega? Amada, Deus te ama, para. Não é assim? Aí a gente, reluta um pouquinho, tá tão machucado, tá não sei o que, aparece de novo alguém, não sei porquê, mas Deus te ama tanto. Aí a gente não dá atenção no amor. Aí quando aparece um profeta e põe o dedo no nosso nariz e fala, toma vergonha na sua cara, aí a pessoa se julga no direito de achar, olha, isso não pode ser de Deus. Mas se esquece dos meses, dias ou talvez anos que Deus está atrás de você no amor e você não dá ouvido. Mas a ânsia de Deus, e você vai ver isso aqui, é tamanha de te salvar, que se precisar alguém vir aqui e dar um chacoalhão em você, Ele permite. Se precisar de alguém vir aqui, pôr o dedo na tua cara e desvendar o seu pecado, para que todos ouçam, e para ver se você acorda, Ele também faz. Quem já viu falar do desfibrilador? Aquilo não deve ser bom, não é assim? É um mal necessário, né? Tomar uma carga daquela no peito, você vê que o corpo da pessoa até levanta, né? Mas traz a vida. Então às vezes, quando Deus permite alguém chegar de maneira muito dura em você, lembra, é um desfibrilador de Deus. Eu estou quase morrendo, alguém veio aqui e me deu um chacalhão. Eu me senti até ofendido, mas não era mentira o que ele falou, não, é verdade. Mas a maneira que ele fez, fiquei chocado. Pois é, desfibrilador de Deus, te ressuscitou da morte. Diga graças a Deus. Primeira lição, entenda, Deus repreende e castiga, disciplina. Põe em Mateus 3:2. Estamos falando do primeiro momento da igreja, lugar de arrependimento. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A mensagem central, tanto de João quanto de Jesus, é o arrependimento. Você não via João dizendo, ei, se você aceitar Jesus, Ele vai te dar uma tenda nova. Ei, se você se arrepender agora, olha, o meu Senhor está falando aqui no meu coração, vou te dar uma jumentinha nova. Ei, se você se arrepender, olha, Ele vai te dar sandálias novas, roupas novas. Ei, se você se arrepender, Douglas, diz João Batista, o Senhor está falando para mim que vai te dar umas férias lá no Egito. Você vai ter um tour no Egito, basta se arrepender. Era isso? Não, arrependam-se. O reino de Deus está próximo. E se você não se arrepender, você não vai desfrutar do reino de Deus. Esta era a mensagem central de João, e era a mensagem central do amor. Jesus saiu pregando a mesma mensagem de João. Quando Jesus fica sabendo, João foi preso, ali ele sabia, não sai mais, vai ser decapitado, ele entende, então agora começa o meu ministério, chegou a minha hora. Ele sai com o mesmo discurso, arrependam-se, o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Assim ia Jesus, pregando a mensagem do reino, com o texto de arrependam-se, porque é necessário para você entrar no reino. Não é arrependam-se, senão a sua vida não melhora. Arrependa-se, senão a porta de emprego não abre. Arrependa-se, senão Ele não tira você da falência. Arrependa-se, senão o carro que você sonha você não compra. Não era essa a mensagem. Arrependa-se, senão você não vai entrar no reino de Deus e vai parar no inferno. Não podemos ser negligentes diante da verdade. Atos 17:30. Estamos assim, por que, pastor? A nossa amada irmã que nos visita, né? Pastor, você está pregando debaixo por quê? Estamos em 7 dias de consagração, tá bom, querida? Então nosso altar está sendo consagrado, os primeiros 7 dias do ano é dedicado ao Senhor aqui.
Atos 17:30, nós não podemos ser negligentes quando a verdade nos é fornecida. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, arrependam-se. Uma coisa, irmãos, é Deus olhar o pecado de quem não o conhece. É o tempo da ignorância. Ele não sabe o que a gente sabe. Entendeu? Isso não o livra da condenação eterna. Mas Deus olha para ele e fala: verdadeiramente, ele acha que está fazendo bem com aquilo, mas não está. É um ignorante. A nós, quando a verdade alcança a nossa vida, isso de Deus, essa benevolência do Senhor para mim e para você, não somos mais ignorantes, conhecemos a verdade. E vamos ver um texto depois aí sobre isso. Então não podemos ser negligentes diante da verdade. O verdadeiro arrependimento reconhece, confessa e deixa. 1 João 1,9. Estamos falando de princípios, estamos falando de motivos do porquê existe a igreja. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. O verdadeiro arrependimento, primeiro, reconhece: sou pecador, ou pequei. O sou pecador é o primeiro reconhecimento, ou seja, eu sei que eu herdei o pecado de Adão. Não há um justo na terra e eu preciso reconhecer a Jesus, o meu Salvador. Ou, já reconheci, sou do Senhor, pertenço ao Senhor, porém, fiz coisas que não agradou ao Senhor. Então eu reconheço o pecado. Depois, qual é o passo? Não é endurecer o coração, porque quem nos convence do pecado de João 16 é o Espírito Santo. Escuta uma coisa aqui: não há bondade em nós. O que nos torna ou o que nos melhora é a presença do Senhor em nós. Então, se você reconheceu o pecado, é porque tem alguém batendo na tábua do seu coração dizendo: ei, o Espírito Santo está ali, tentando te convencer, você está errado, arrependa-se. Você está errado, confesse. Você está errado, peça perdão ou perdoe alguém. Você está errado. Por isso que o texto sagrado diz em Hebreus: não endureça o coração quando ouvires a voz do Senhor. Tem pessoas que o Senhor está dizendo: você está errado, e a pessoa: não aceito. Endurecem o coração, e por isso pagam um alto preço por fazê-lo. Confessa o pecado, deixa o pecado. Pecado não é algo para ter despedido, pecado é algo para ser abandonado. Tem gente que parece estar tendo despedida de pecado, né? Igual quando o cara vai casar, tem a despedida de solteiro. Não, vou primeiro fazer a última fé. A última, é o último pecadão mesmo, hein, gente? É para valer, essa é a última, Senhor, não volto mais. E agora eu vou não, pecado não tem nem que dar tchau para ele. Eu abandono, eu o largo, eu o deixo. Aos arrependidos, novos tempos os alcançarão. Até Atos 3, 19 e 20. Olha os malefícios e os benefícios de um arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Um benefício: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Ei, vamos ficar com aquela parte ali, deixa ali. Primeiro benefício: arrependimento faz com que o Senhor cancele nossos pecados. Segundo benefício: depois que nos arrependemos, confessamos e deixamos, novos tempos ou tempos de descanso alcançam a nossa vida, vindo da parte do Senhor. Ele traz sobre nós o refrigério, a bênção volta a nos seguir.
tempos bons e favoráveis começam a nos alcançar. Começamos a conhecer o tal muro de favor do Senhor. Aonde eu vejo é favor de Deus. Aonde eu vou tem alguém me abençoando, tem alguém me ajudando, tem alguém me favorecendo. O que é isso? É porque gostaram de você? Não, é o seu Deus usando de tudo e todos os meios para te alcançar e te abençoar. Por isso, arrependa-se. Vamos perder a mania de achar que vamos vir ao culto correndo atrás de uma bênção, correndo atrás de um sucesso, de uma resposta que eu preciso para um grande negócio lá fora. Não, vamos começar a voltar a vir à igreja para aprender sobre a palavra do Senhor. Vamos começar a vir à igreja com o coração aberto e falar: Senhor, se precisares falar com alguma coisa comigo que eu estou errado, eu estou aqui e quero te ouvir. Trata com a minha vida, mas não deixe eu sair deste lugar sem ouvir a tua voz. Não importa como o Senhor vai falar comigo, o importante para mim é só poder te ouvir. Ainda que seja um Deus me corrigindo, pelo menos Ele falou. Sabe por quê? É como o pastor Guilherme disse: aquele que esteve no Santo do Santo não sabe andar em outro lugar, não é assim? Aquele que um dia ouviu a voz de Deus fica apavorado quando não ouve mais. Escuta uma coisa: o silêncio de Deus nos consome. Deixar de ouvir a doce voz do Espírito Santo nos consome. Eu, em particular, me sinto apavorado quando no meu dia eu não sinto o toque do Espírito, ou não vejo o sussurro da sua voz dizendo: estou aqui para mais um dia. Eu fico apavorado, porque eu não sei viver mais sem essa voz. Não é que eu não sei viver mais sem a bênção, sem o sonho realizado, não, eu não sei viver sem a presença, porque a presença dele estando comigo, todas essas coisas serão concedidas a mim. Então precisamos acordar, despertar. Igreja é lugar de transformação. Provérbios 28, 13. Pastor, é terça-feira, é culto de ensino? Rapaz, acho que todo dia é culto de ensino. Provérbios 28, 13 diz que quem encobre o pecado não prospera. Olha os malefícios do pecado. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Morro de vergonha. Problema teu. Até porque você não tem que confessar para as pessoas, a não ser se você pecou com as pessoas. Aí a palavra também está lá na graça: confessai vossos pecados uns aos outros. Se o meu pecado, Evelyn, é com você que eu tenho que confessar. Evelyn, pequei contra você, não foi certo o jeito que eu agi, e eu preciso do seu perdão, minha irmã. O pecado seu é com Deus, então confesse para Deus, mas não esconda o seu erro, porque escondendo o erro, aquilo que você espera que Deus faça por você, Ele não fará, não prospera. Não se trata de riqueza, se trata de ir bem em tudo quanto fizer. Prosperidade é isso: em tudo quanto eu ponho a mão, rapaz, eu sou próspero na minha família, eu sou próspero como esposo, eu sou próspero como pai, o cara é uma bênção, o cara se tornou um Abraão, ele é a própria bênção, próspero. Então, esconder pecados não prospera. Quem esconde pecado consegue ser transformado? Não, o processo não acontece. Por isso precisamos confessar. Salmo 38, 18 diz que o pecado causa sofrimento à alma. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Tem pessoas que estão agonizando, sofrendo, por quê? Pecado. Aí você pega a palavra pecado, você acha que por causa da palavra pecado, essa etimologia o pecado, acha que é você então fazer uma lambança muito grande, não. Às vezes uma má atitude, um mau comportamento, um ato de arrogância para Deus é um pecado. A palavra de Deus diz: eu me inclino para os humildes, mas eu me oponho aos orgulhosos. Orgulho é um pecado. Não precisa ser um pecado escabroso. Não, é um ser orgulhoso, é pecador. Ele rejeita,
Então, tem pessoas que estão sofrendo na vida por causa de esconder pecado. Vivem escravizados por aquilo, aprisionados por aquilo. Precisam ser socorridas, orientadas, direcionadas, mas elas precisam se permitir. Ou seja, estamos na parte da transformação. Essa é a função da igreja. Você precisa entrar aqui disposto a ouvir, e não o que você deseja, mas aquilo que você precisa. Como é que as pessoas estão entrando na igreja hoje? Eu quero ouvir. Mas não, o culto foi uma bênção, mas ainda não falou o que eu queria, e você não deu atenção no que era necessário. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. E às vezes eu aprendi com o Senhor por meio de muito tempo de oração. Escuta aqui, e já ouvi da parte de Deus de maneira audível comigo. Se você crê, amém, eu sei o que eu ouvi. Eu cheguei em momentos com Deus de oração que eu queria tratar de alguns assuntos com Deus, mas Deus não queria falar daquilo comigo. Eu insistia na oração naquilo, Deus, não quero falar sobre isso agora, eu quero falar sobre isso, ó. E não adiantava eu querer orar, Ele não ia me ouvir, porque Ele queria tratar comigo de outros assuntos. Consegue entender? Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Pare de sofrer. Confesse pecados, confesse erro. Está precisando falar? Tem uma caçamba aqui, pode jogar o seu entulho, porque tem gente que só está precisando falar. Vomitar. E essa hora, irmão, que é o processo da transformação, deixa eu ensinar uma coisa para você, se é que eu posso ensinar alguém. Seja honesto. Não adianta fazer caras e boca com Deus, quando Ele olha o seu coração e fala assim, ó, você está com raiva de mim. Eu te amo, Deus, mas na verdade no coração assim, se eu pudesse te pegar, eu dava uns tapas em você. Ele não aceita adoração. Seja honesto com Deus. Seja honesto. Está irritado? Expressa toda essa irritação para Deus em sua oração. Senhor, eu estou completamente irritado. Eu estou furioso, Senhor. Consegue entender? A palavra do Senhor diz: irai-vos, porém não pequem. Então eu posso me irar, pastor, não é pecado? Não, o problema é que você faz com a ira. Você vai pecar naquilo que você vai fazer por meio da ira. Pastor, eu irei. Não, estava tudo bem, todo mundo é passivo de se irar. Quem que não se ira? Não é assim? Mas daí eu matei o fulano, agora você pecou mesmo, filho. Agora tu vai parar na cadeia. Qual que é a instrução de Deus no momento da nossa raiva e da nossa ira? Irai-vos, calai-vos, sobre a sua cama, fale comigo com o seu coração, nem pronuncie a palavra. Fazemos isso? Não. Caçamos um irmão, ou uma irmã, ou alguém que nos aplaude sempre, e lá desembocamos para dizer: verdade, você está correto, aquela pessoa não serve, verdade. Não, devia pegar alguém que, você está errada, pare com isso, você é uma benção, mas está na hora de tomar juízo. A gente procura essa boca? Não, a gente procura a boca que vai apoiar até no erro, porque a gente não quer ser confrontado. Diga um glória a Deus aí, aleluia. Diga: o culto está bom, Senhor. Oh glória. O verdadeiro arrependimento muda de atitude. O verdadeiro arrependido, perdão, muda de atitude. Mateus 3:8. Estamos dentro do processo transformação. Está dizendo ali: dê fruto que mostre o verdadeiro arrependimento. Ei, irmão, dizer que eu me arrependo, viu, Evelyn, mas eu continuo fazendo a mesma coisa que você. Você pode estar passando por um processo de remorso até, mas não é arrependimento. Quem se arrepende, ele muda a atitude. João estava dizendo isso para uma galera que estava descendo para ser batizado, e ele diz: ei, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Apresentem frutos dignos de um arrependimento. Vocês querem dizer que vocês são filhos de Abraão? Em verdade eu digo que dessas pedras, se o Senhor quiser, Ele suscita filhos de Abraão. Parem de ser arrogantes, arrependam-se de verdade. Arrependimento tem que ter fruto. Aquele que rouba, não rouba mais.
Consegue entender? Aquele que fazia coisa errada, ele não faz mais, ele mudou, ele foi transformado. Transformação exige boa vontade. João 15, 3, 4, parteado 4. João 15, 3, olha só. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se você não permanecer no Senhor, Ele não permanece no Senhor, filho. Tem gente que parece que Jesus é um pedinte, né? Ele está andando por aí, perambulando do jeito que ele quer, e acha que Jesus está atrás dele. Ei, meu filho, eu estou aqui, eu te amo. Se você me deixar, eu te deixo. Se você se afastar, eu também. Se você não me honrar, eu também não te honro. Se você, aleluia, não me confessar diante dos homens, eu também te nego diante dos anjos. Quem diz que Deus não rejeita ninguém? Quem diz que Deus não desonra ninguém? Quem diz que o Senhor não afasta ninguém? Mas Ele falou, pastor lá, jamais, nunca te abandonarei. Sim, para aqueles que estão no pé dEle, para aqueles que estão buscando e estão com Ele sempre. A esses, Ele se compromete. A você, eu nunca vou te abandonar. Agora aqueles que os deixam, Ele também deixa. Se vocês me deixarem, eu também o deixarei. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. O que é que nos limpa? Volta no 13, por favor. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra. Não tem oração do ungidão, não tem o banho de óleo, nem da água purificadora, nem de Naamã. Entendeu, Via? Não tem a campanha do voto, 7 dias eu estou limpo. Tem nada disso. O que nos purifica é estarmos sempre em contato com a palavra de Deus, porque seremos confrontados a qualquer momento. Há momento que a palavra vai ser pregada e ela vai te aplaudir, está certinho, continua assim. E há momento que a palavra vai vir para você e falar assim: está errado, muda. A decisão é sua de mudar ou não mudar. Ser limpo ou não é sua. Não adianta estar por aí dizendo que Deus está comigo andando sujo. E quantos estão assim? Dando péssimos testemunhos. Quantos estão assim? Causando escândalos e vergonha ao reino de Deus. Outra, um reino que nem deles é. Nós somos corresponsáveis com o reino dos céus. Eu e você temos a obrigação, se acostume com essa palavra, de dar bom exemplo aos demais. É por isso que a Bíblia diz: fomos chamados para ser o quê? Luz. Se era para dar péssimo exemplo, continue nas trevas. Se Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz, é para que todos nos vejam. Olha, ali vai lembra o Mauri? Então, mas aí ele vivia em boate. Então, rapaz, agora ele é pastor. Rapaz, está uma bênção. Essa luz tem que ser vista por todos. Viu, rapaz? Era um traficante drogado. Então, rapaz, hoje é um missionário. Você tem que ver as obras que ele tem feito, gloriosas. As boas obras têm que ser vistas. E o que é que estão vendo na vida de muitos crentes por aí? Um show de horror. Maus pagadores, caluniadores, falsos, e se dizendo que o Espírito habita em mim, e estão pulando igual sei lá o que, grilo. Alguma coisa deve estar pulando ali mesmo. Só não dá para entender que é a presença do Espírito. Diga: tenha misericórdia de nós, Senhor. Transformação exige boa vontade. É fácil estar aqui hoje? Não é. É fácil estar ouvindo o que você está ouvindo? Pastor, eu não sei como é que eu não levantei e fui embora até agora. Pois é, mas é necessário. Por quê? Porque isso não promove sucesso na terra, mas promove salvação no céu. É por isso que muitas igrejas não se prega mais isso. Por quê? Por quê? Porque ela não está preocupada com a salvação no céu, ela está preocupada com o resultado na terra. Porque
Pastores perceberam a sede do povo, uma sede desenfreada. Tem pessoas que ela conquista agora, amanhã tem uma luta, ela já está murmurando, esqueceu até da vitória de ontem. E pastores estão se entregando a isso. Por quê? Porque se aqui não falar isso, a gente levanta um outro líder que fala aquilo que eu quero ouvir. Estamos vivendo Tessalonicenses 2, onde Paulo disse: chegará o tempo, chegará o dia em que a sã doutrina, isso aqui ó, palavra pura, ninguém vai querer ouvir, vai dar comichão do ouvido. Nossa, pecado, 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 pecado. Tá bom, pastor, eu sei, mas fala alguma coisa para me ser abençoado. Que jeito, miserável. A maior bênção que você está rejeitando, tua salvação. Se você sair hoje da porta para fora e algo te acontecer, você está salvo. Ou você acha que você está salvo porque Ele te ama? Não, pecadores serão lançados no inferno. Crentes desobedientes serão lançados no inferno. Ímpios serão lançados no inferno. Ou você acha que é à toa que o texto sagrado diz: o julgamento do Senhor começa pela casa dele, não começa no mundo. Deus não vai começar a julgar o mundo, vai começar a julgar a casa dele primeiro. Como é que você está? Aí o que Tessalonicenses diz? Chegará o tempo que a galera vai escolher líderes para eles. Por quê? Eles falam o que eu gosto. Falou o que eu quero, estou dentro da igreja. Não falou o que eu quero, é legal, mas sabe o que é? Não, assim, eu gostei, mas sabe o que é? Você foi confrontado e você percebeu. Para você estar ali, você vai ter que ter a coragem de abandonar o seu pecado. Vai ter a coragem, tem que ter a coragem de dizer: não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora não é mais minha, eu vivo a vida de Cristo. E isso, meu querido, não é para qualquer um. É para aqueles que desejam verdadeiramente estar com o Senhor. É para aqueles que verdadeiramente amam e entendem o significado da palavra amar a Deus. Porque o que tem de gente falando: eu amo a Deus, e por que não obedece? Se Jesus diz lá em João 14, não me falha a memória: aqueles que me amam vão obedecer a minha voz. Eu não consigo entender uma pessoa conseguir pronunciar que ama Jesus, mas anda numa vida de desobediência. É insano da parte dessa pessoa. Ela não sabe nem o que ela mesma está dizendo. Por isso, desperta. Transformação exige boa vontade. Põe em Tiago 4:8 e vamos até o 10. Aguenta aí, irmãos, suporta. Deus vai nos abençoar. Está dizendo em Tiago o porquê que exige boa vontade e esforço, irmão. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não, ninguém quer mais chorar, ninguém quer se humilhar. Eles querem chegar na igreja e cadê, pastor? O negócio é só dar um envelope e pagar o negócio? Estou dentro, paguei. A campanha vai ser uma benção. Me arrepiei hoje, hein? Rapaz, essa vai arrebentar. E a pessoa não entende, ela começa o ano quebrando a maldição e termina o ano derrubando a mulher de Jericó, e nada constrói na vida dela. Consegue entender? Na verdade, muita campanha dentro de muita igreja está virando uma mega cena santa. Você vai lá e pega o envelope, quem sabe a sorte de Deus cai em você. Precisamos despertar. Igreja não é para viver de campanha de voto, nunca foi. Igreja não é para isso. Homens fazem isso com ela, mas ela não é para isso. Atos 2:38. Aos transformados Ele concede a maior dádiva. Qual que é a maior dádiva? O carro do meu sonho, pastor. A viagem, aquela casa. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.
Você já viu alguém ir no monte fazer campanha por causa do Espírito Santo? Eu não vi, mas eu vi um monte de gente fazer campanha de Daniel por causa da casa. Não, as misérias, não tem que cair um raio lá e matar todo mundo? Né? Já viu alguém fazer jejum por dom? Eu vou jejuar até o Espírito Santo me dar aquele dom. Eu não vi, mas eu vejo gente fazendo Jesus para Deus apontar qual é o homem que vai casar. Não tem que casar com um trem bem ruim para aprender? Ou seja, estamos buscando o Senhor, a igreja, para Ele nos dar coisas, e deixando de buscar a presença do Espírito em nossa vida, o preenchimento, o dom. Para quê, pastor? Ser útil à vida da igreja, porque o dom não é do indivíduo, é concedido ao indivíduo para a edificação do corpo, da igreja. Então, entre nós, alguém tem um dom de uma revelação, o outro recebeu um dom de cura, e isso edifica a igreja, o corpo. Como é que está hoje? Um bando de gente que não me deixa falar, Jesus, estou aprendendo igual o pastor lá, né? Um bando de abençoados, né? Que busca dom, quando recebe um dom, agora eu tenho meu ministério, abro a minha agenda, ponho o cartaz com fogo e estou aqui para resolver o mundo. Não precisa de apocalipse, basta a minha oração que a sua vida está abençoada. E está cheio desses pedubó por aí, e tem gente que vai atrás disso. O engraçado é que a vida não muda, é a mesma porcaria sempre, porque estão agindo errado e desobediente. O dom é para edificação da igreja, não é para uso de abrir agenda. Estamos falando de transformação. Transformação. A igreja precisa voltar a se arrepender. A igreja precisa voltar a buscar o Espírito Santo. A igreja precisa voltar ao temor do primeiro amor, às primeiras obras. A igreja está se perdendo. Festas mundanas estão se apoderando da igreja. Um monte de festas, só troca o nome. Lá no mundo é São João, aqui é o gospel do fogão. Tomem vergonha na cara. Se quer errar, errem menos. Tem um monte de festa do judaísmo, faça a festa judaica dentro da igreja. Talvez Paulo vai se contorcer no túmulo, mas pelo menos errou menos. Tem a ver com Deus, do que trazer festa pagã e trocar o nome dentro da igreja para satisfazer o desejo sanho de um bando de gente que está lá dentro. Que na verdade antigamente eu vivia pulando uma fogueira. Não dá para fazer um quentão do crente aqui não? Aí a gente olha, minha irmã, e percebe com esse discurso de hoje, né? Pastor, se o senhor pregar assim, ninguém vem mesmo. Por isso está assim, filha. Percebe agora, Thalita, como a perseguição no Brasil já está acontecendo há muito tempo, e a igreja só não é perseguida porque ela abre as pernas para ter noite com o mundo? Porque se ela fechar a perna dela, se o pastor fechar a perna da noiva e guardar a noiva para o noivo no dia do noivo, opa, o mundo fica furioso. O problema é que o pastor abre a perna da noiva e deixa o mundo vir ter noites de encontro com ela. Agora, se o pastor fechar a perna da noiva, o mundo fica furioso e a igreja é só para quem ama Jesus mesmo. Os nômades vão caçar alguém que está falando alguma coisa da moda e me faça sentir bem, não me confronte. Entendam, igrejas inteiras serão lançadas no inferno, com seus pastores e tudo. Igreja é lugar de salvação. Ezequiel 18:32. Deus não tem prazer na destruição de ninguém, irmãos, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano o Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus não quer pegar ninguém e ele vai estar no dia lá de lançar no inferno assim: ei, Evelyn, joga, eu quero ver. Caiu no inferno, sem vergonha.
Ele não tem prazer, Ele quer te salvar. Só que a salvação não está nas mãos do Senhor mais. Ela está pronta para você. Depende de você aceitar. Depende de você reconhecer. Depende de você passar a obedecer e negar o mundo. Já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Consegue entender? Se não, irmãos, a salvação esperada do Senhor não acontece na minha vida e na sua vida. A parte que era do Senhor, Ele já disse na cruz: Pai, entrego o meu espírito ao Senhor, está consumado. Todo o seu plano está executado. A partir de agora, quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crer em mim está condenado. Deus é bondoso e compassivo com os que se arrependem. 2 Crônicas 30, do 8 ao 9. Portanto, olha isso, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que Ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso, compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para Ele. A pior alma que você pode imaginar agora, o pecado mais hediondo e escabroso que você pode imaginar na sua mente e construir agora, se este ser se arrepender, pouco importa o que você fala, Deus o salva. Pastor, eu não aceito. O cara acabou de estrupar esta menina aqui, ó. Pastor, ele dilacerou o corpo dela. O senhor não está entendendo. Se este ser verdadeiramente, de todo o coração, arrepender, Evelyn, você vai encontrar com esse ser no céu. Pastor, e a minha filha? Deus já a recolheu para lá. Agora, se por causa deste ser ele se arrepender e você indignamente não perdoa, ele vai para o céu e você vai para o inferno pela falta do perdão. Então Deus não é justo, pastor. Aí é que você se engana. Ele é mais justo do que você pensa. Consegue entender um negócio desse? Pastor, mas eu não estou perdoando uma pessoa. Evelyn, todos os seus pecados que foram um dia pregados naquela cruz, por meio de Jesus, descem de lá e estão de pé diante do Senhor. Assim como você não perdoa a pessoa, Deus também fala: Evelyn, também não te perdoa. Por isso que perdoar não é uma coisa fácil. Por isso que perdoar a gente precisa da ajuda do quê? Do Espírito Santo, a presença dele. Aí, em vez da gente estarmos, Douglas, nos preenchendo da presença do Espírito, estamos preenchendo de anseios e desejos do mundo, e totalmente vazios de Deus. Aí quando se levanta uma tempestade, uma luta, a nossa casa vai à ruína, porque nunca estávamos alicerçados na palavra, estávamos alicerçados nas nossas emoções. Quando veio o vento, desabou tudo. Ele fala: se você construir a sua casa sobre a rocha, sobre a minha palavra, ela estará firmada para sempre. O vento pode bater, o mar pode bater, o vento pode soprar, sua casa não cai. Mas se você estiver com a sua casa firmada em achismos, fábulas, o eu penso, eu acredito assim, pastor, ei, tu vai com tudo isso ruir. Porque Deus não vela pelo que você pensa, Deus não vela pelo que você acha, e Deus muito menos vela pelo que você acredita. Deus vela pela palavra dele. A rocha da sua casa tem que ser a palavra dele.
Ele não resiste a um coração arrependido. Ele é bondoso, a ponto de olhar e ver o nosso arrependimento e perdoar todos, lançando tudo no mar do esquecimento, não se lembrando do nosso agravo. Ele é alguém que nos perdoa e não fica lançando no rosto amanhã. Ele perdoa e está perdoado. Estamos falando de salvação. Igreja é lugar de salvação. 2 Pedro 3, 8, 9, e estou terminando. Deus é longânimo e paciente para com todos. 2 Pedro 3, 8, 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. As pessoas usam o trecho A desse texto, até isso, para incutir isso em desejos carnais. O Senhor não demora para cumprir promessa, Ele vai dar a minha casa. O Senhor não demora para cumprir promessa, eu vou comprar meu carro. O Senhor não demora para cumprir a promessa, Ele vai dar minha viagem. Ei, não é isso não. O Senhor não demora para voltar para buscar a sua igreja. Por que Ele não voltou ainda, pastor? Ele é paciente. Tem gente precisando se arrepender, e se Ele voltar hoje, fica tudo no inferno, e Ele não quer. Ele tem um desejo ardente de salvação de toda criatura. Então Ele age com paciência. Ele é longânimo. É por isso que diz: a terra está gemendo por sua vinda. Olha o que estão fazendo com a terra. Olha a destruição que o homem está produzindo na terra, pela ânsia da riqueza desenfreada, do poder. Estão destruindo tudo que foi nos dado gratuitamente. A terra então por isso está fazendo o quê? Volta logo, Senhor, eu não aguento mais o que o homem está fazendo. Volta logo, Senhor. E parece que Deus está dizendo: suporta. Você tem que suportar. Você só acaba a terra quando eu dizer que acabou. Enquanto eu aqui não disser que acabou, você dá um jeito, se transforma. Igreja é lugar de salvação.